Fala pessoal, continuando aí com a série dos vídeos patrocinados, eu recebi um relato de um inscrito anônimo, ele pediu para não se identificar, enfim, tem muita vergonha do que está acontecendo com ele recentemente, mas aqui eu vou tentar ajudá-lo, assim como eu tentei fazer no primeiro vídeo, e esse aqui é um caso tão absurdo quanto. Então vamos direto aí para a leitura do caso, e eu volto aqui tentando ajudá-lo com uma solução. Só lembrando que se você também quiser um vídeo específico sobre o seu relato, entre em contato comigo no Instagram aí, a gente faz o vídeo, combina um preço, enfim, será um vídeo patrocinado. Se vocês autorizarem, eu ativo ou não a monetização do vídeo. E é isso, bora lá então. Olha só o relato do inscrito, pessoal. Mestre, prefiro não dizer meu nome por vergonha, mas estou com um problema grave devido à minha própria fraqueza. Acompanho seu trabalho há muito tempo e me surpreendi quando revelou a todos seu gosto pessoal de mulher e seu gosto pelas GPs. Realmente, muitos inscritos ficaram bem impressionados, né? Para quem não está sabendo, pessoal, acompanha as lives que eu faço aí à noite, que lá eu explico melhor, né? E convido também aos patrocinadores, a todo mundo aí que me manda esses relatos, a participarem lá das conversas, né? Já faz um tempo que estou consumindo também o trabalho delas e nunca consegui uma mulher sem pagar. Acontece que de uns tempos para cá tenho frequentado cada vez mais as primas e estou tendo problemas financeiros graves devido a isso. Já peguei R$ 5.000 com a agiota e gastei em 2 meses com uma GP em específico da minha cidade. Moro no Pará e tem poucas mulheres bonitas por aqui. R$ 5.000 no Pará é uma quantidade de dinheiro inacreditável, né? Ainda mais ter gastado em 2 meses, a menina deve ser realmente muito bonita, né? Resultado, me endividei e tive que vender minha moto para me virar. Hoje me sinto viciado nessa GP e não consigo parar. O que você faria nessa situação e como afastar esse sentimento de dependência dela? Está difícil, não consigo trabalho e estou me vendo ao ponto de pegar mais dinheiro com eles para tentar me virar. Só não peguei ainda porque sei que vou acabar gastando quase tudo com essa GP em específico e o programa dela custa quase o rim. Por causa da beleza dela, me apaixonei e não consigo largar. Dá uma luz. Obrigado desde já. Tá, vamos começar então aqui. Vocês viram que é outra situação bem difícil. Cara, a primeira coisa que o inscrito tem que saber é que quando eu faço vídeos, quando eu falo das minhas preferências, quando eu falo que eu não vejo problema algum em um cara se ficar com uma GP, né, utilizar ali os recursos das primas, eu estou me referindo à minha situação em específico e eu sempre deixei claro uma coisa. Cara, você deve procurar uma GP, né, ou você pode procurar uma GP quando você não tem nenhuma questão emocional envolvida, quando você quer simplesmente se divertir, aliviar o estresse, enfim. Nesse ponto eu acredito que as GPs são excelentes, tá? Principalmente no caso dos incels, né. Eu não sei se esse rapaz que me mandou esse comentário ele é incel, o Instagram dele, a qual ele utilizou, não tem praticamente nenhuma foto, ele também não quis me mandar, então eu acredito que algum problema com a aparência ele deve ter, né. Mas o fato dele ter viciado numa GP, muito cara por sinal, no Pará, já mostra que se ele não for um incel, ele tem graves problemas em relação ao estabelecimento de conexões com as mulheres, né, não tem como negar isso. Num caso assim, cara, quando você, vê que você tem esse tipo de problema, o ideal é que você não procure uma GP, né, porque para isso acontecer, isso que está acontecendo com ele se apaixonar por uma GP, cara, é um 2. Né, e tem várias pessoas que comentam isso no nosso meio aqui. Se você tem problemas não resolvidos quanto à sua aparência, quanto à sua autoestima, se você tem problemas sociais, se você está utilizando as GPs como válvula de escape da sua realidade, não é aconselhável, porque isso vai te levar num vício, cara. Tudo que você faz quando utilizado como válvula de escape da realidade, ele vai te levar a um vício. Acontece que pessoas utilizam de vícios diferentes. Tem gente que vicia em cigarro, tem gente que vicia em álcool, em drogas, enfim, né. Nesse caso aí, ele viciou em GP. E olha só o perigo, o cara tá numa cidade do Pará, né, não sei qual é, não sei se é Belém, enfim, ele também não quis dizer, mas você dever a um agiota, a ponto de você ter que vender a sua moto, numa cidade que provavelmente é uma cidade pequena, é um risco altíssimo, tá, um risco altíssimo mesmo, e a primeira coisa que ele tem que fazer, que eu vejo é o seguinte: delete todo e qualquer contato com essas GPs, não frequente mais, cara. E se você está com dificuldades no trabalho, eu te aconselho até, se você tiver condições, a mudar de local, mudar de cidade, enfim, ir para um lugar com mais oportunidades,
se desenvolver em alguma área da sua vida, beleza? É claro que você deveria ter pensado nisso antes, mas infelizmente eu sei também como é que é a realidade do nosso país, tá? O grande problema está na mentalidade escassa que esse cara tem, com certeza. E aí, cara, eu percebo que há um grande problema também dos homens nesse tipo de situação, é que eles querem a mudança, né? O próprio inscrito aí quer a mudança, mas eles não tomam os passos que são necessários para essa mudança acontecer, tá? Que seria o quê? Basicamente, cara, a mesma solução de um cara que está casado num casamento terrível, que ele vê que já deveria ter terminado há muito tempo e não termina porque simplesmente tem medo de não conseguir outra pessoa. A solução é você parar de reforçar os estímulos que te levam a esse pensamento de inferioridade que você tem. E você só consegue fazendo isso largando os velhos hábitos, tá? Primeira coisa, e aqui é um conselho que eu dou para quase todo mundo e que realmente funciona e que funcionou comigo bastante também. Quem acompanha as lives já viram eu mostrando a minha diferença dos meus 16 anos até agora. Cara, crie um novo hobby, academia, se envolva em situações sociais. É claro que aqui eu estou colocando de lado festas ou convívios assim, amorosos com outras pessoas, tá? Não é a hora disso ainda para esse inscrito, porque ele não tem condição nem financeira nem mental para se envolver num relacionamento sério, seja lá com qual pessoa for, beleza? Eu tô falando assim, cara, sair, curtir novos lugares, se abrir para as novas experiências, frequentar outros lugares, cara. Enfim, a pessoa, ela não dá chance para a vida. Esse é um grande problema, tá? O cara não frequenta um jiu-jitsu, o cara não faz uma academia, o cara não faz nenhum esporte, muito provavelmente só fica dentro de casa, né? Se a situação dele é tão ruim assim quando ele diz, muito provavelmente ele deve ter só ali um celularzinho velho ali para ficar conversando com essa GP, marcando com ela e gastando todo o dinheiro que ele ainda tem com ela, né? O ideal seria que ele se abrisse para novas possibilidades na vida dele e, de qualquer forma que fosse, largasse mão de continuar gastando dinheiro com isso, tá? Porque para ele isso ainda será um problema, não será uma solução, de forma alguma. Em relação a pegar dinheiro ou não com a agiota, que eu acabei de falar aqui. Como ele ainda está pensando em pegar dinheiro, acredito que ele já tenha resolvido todas as dívidas que ele tem, né? E que não está devendo nada. Isso é excelente. Se tiver devendo alguma coisa ainda, primeiro concentre todos os seus esforços em ganhar dinheiro para pagar essa dívida, cara, porque não é nada legal ficar devendo a agiota, principalmente onde ele está morando, tá? Eu conheço casos parecidos, assim, de pessoas que moram pro lado aí de Manaus e de Amazonas também, que pegaram dinheiro assim, cara, e foi um sufoco, né? Porque a gente está falando de lugares pequenos, onde todo mundo conhece todo mundo, enfim, né? Não é algo fácil. E é claro também que a mudança passa por aquilo que eu já disse antes, a mudança de ambiente. Se você está num lugar onde você não tem oportunidades e você não vê expectativa de futuro, a chance de procrastinação é muito maior, tá? Isso é uma coisa que acontece quase que em todo o Brasil, né? Tem até vídeos aí, comentários falando sobre a geração Z e tal. Esse inscrito, ele é da geração Z, tá, pessoal? Ele não disse a idade dele aqui no comentário, mas ele me disse que é da geração Z, é alguém mais jovem. Tá? Então, realmente, muitas pessoas da geração Z assim, não têm expectativa de futuro com o país e até com razão. É por isso que eu recomendo a todos os meus inscritos mais jovens a aprenderem o inglês, aprender uma profissão que realmente tiver dinheiro, porque se ele não tiver tido oportunidade, ele simplesmente cria as oportunidades baseadas nas habilidades dele. Tá? Essa é uma coisa também bastante importante. Acredito que essa seria uma solução bastante eficiente, o cara simplesmente se expor às novas possibilidades na vida, mas eu sei que isso não é realmente muito fácil de se fazer, principalmente quando o cara já tem aquela mentalidade de derrota, né, infelizmente. Ele pode tentar fazer isso pouco a pouco, né? Vamos colocar aqui um exemplo. No começo eu disse para ele não se envolver com GP nenhuma, mas ele poderia tentar fazer o seguinte, se ele não conseguir. Você tá com essa menina aí que tá cobrando, sei lá, o seu rim para fazer um programa com você e provavelmente ela vendo que você tá querendo ela o tempo todo, ela vai cobrar cada vez mais. Experimenta baixar um pouco a régua, cara. Se você é um cara que nunca teve uma experiência a não ser pagando, é sinal que você não pode exigir muito, tá? Isso para mim é claro. Então, simplesmente, ela tá cobrando muito caro? Bicho, não é possível que não tenha outra GP aí nesse lugar que seja minimamente razoável e que cobre bem menos. Faça isso. Vai lá numa garota que cobra um pouco menos. Você vai perceber que na maioria das vezes, cara,
Grande parte das dificuldades que você está criando, grande parte dos problemas que você cria para não sair dessa situação são criados pela sua própria mente. Às vezes você gosta de ficar com uma GP que está cobrando muito mais barato, que não é tão bonita, mas que no fim das contas não vai fazer diferença para você. Perfeito? Experimente essas novas possibilidades, cara. Faça algo diferente do que você já está fazendo e que te levou para esse caminho. Outro problema que não tem solução fácil, devido à carência extrema, as próprias pessoas se colocam em situações que não deveriam. Tá? E para finalizar, vou dar um último alerta a todos os inscritos aqui. Primeira coisa, pessoal, como eu disse no primeiro vídeo, nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras. Existem algumas coisas que, infelizmente, só a terapia irá fazer vocês melhorarem, ok? A experiência de um terapeuta, enfim. Eu estou vendendo no canal já faz alguns dias o curso do Coruja do Carvalho, lá tem uma aula com o Kodama também, enfim. É um conteúdo para quem quer realmente se aprofundar nos próprios problemas, entender a si mesmo e dar a volta por cima através do desenvolvimento masculino. Perfeito? Eu acredito que grande parte dos problemas que os homens sofrem é por conta disso. Nós mesmos criamos travas para o nosso desenvolvimento, nós nos sabotamos quanto a isso. Quem se interessar no curso, o link está aí na descrição. Se você quiser também mandar o seu relato aí, patrocinar o canal, me chama no Instagram, comente aí nos vídeos que a gente conversa. Valeu, fui! Sigam o canal e ativem o sininho.